Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do MDS Cast. Nesse episódio vamos tratar de um tema relevante, saúde do homem, né? Saúde integral do homem. E como convidados aqui nesse episódio, temos o Bruno Delfino, coordenador de benefícios aqui da MDS, Dr. René Landi, gerente médico aqui da gestão de saúde da MDS, nosso convidado, o Dr. Marcelo Eisen, oncologista clínico, e eu, Fábio Santos, gerente da área de qualidade de vida aqui da MDS. Bom, Novembro Azul é mais do que falar de câncer de próstata, né? É um convite para que nós, homens, possamos olhar aqui para a nossa condição de saúde de forma integral, saúde física, saúde emocional. E para a gente começar esse bate-papo, vou ter uma pergunta já para o Dr. Marcelo. Por que ainda é tão difícil para muitos homens procurarem o médico de forma preventiva? Essa ideia de que o homem precisa ser forte, não demonstrar fragilidade, fraqueza, isso ainda é um obstáculo? Primeiro, eu queria agradecer o convite, a presença de vocês, doutor René, que a gente já fez outra vez, o Bruno, Fábio. Na verdade, quando eu pensei nessa pergunta e na resposta, o que me veio na cabeça é que a mulher, desde quando ela vai no ginecologista a primeira vez, ela é tocada, ultrassom transvaginal. Então sempre tem uma invasão na mulher desde o início. E o homem não, o homem é tudo para fora, né? Os órgãos são diferentes. Então, quando o homem tem que ser tocado, quer dizer, vai internalizar o procedimento, vem o preconceito. Então, para a mulher é uma coisa assim, passar no mastologista, no ginecologista, é uma rotina que já vem desde criança, né? E o homem não. Eu comecei a pensar, né, e para a gente é uma invasão. Como a gente não está acostumado, a gente passa toda a infância, a adolescência, o adulto sem ser, né, você examina quando você passa no médico por fora, a gente nunca tem uma intervenção mais profunda. Eu acho que tem esse preconceito de que a gente está sendo tocado e vai tocar na masculinidade, que é uma coisa que dos mais antigos é muito mais frequente. E os mais novos acho que tem menos preconceito, mas é um tabu ainda. Eu tenho que concordar que é um tabu, até porque a gente está numa geração que está envelhecendo ainda pré-2000, então assim, eu acho que a geração de 2000 para frente vai ter muito menos preconceito. Mas como é um exame que a gente só faz na sei lá, terceira, vamos chamar assim de terceira idade, né, da terceira para a quarta idade, ainda tem a última parcela, eu acho, de pessoas que carregam um pouco de preconceito, sim. Então, acho que é interessante isso, a gente desmistificar e quanto isso impacta na cura. Então, só para não me estender, eu vi uma paciente ontem de 81 anos que escondeu o câncer de mama. Aí você fala, putz, ela tem uma prima de jovem, são duas de 50 e poucos anos, e elas muito bravas. Eu falei, mas não adianta, porque isso é um preconceito que está embutido na geração dela e que ela não teve coragem. Então, eu pensei, o homem é muito isso, né? Acho que a gente tem que tentar quebrar esse tabu e eu acho que as gerações para frente vão vir menos contaminadas com esse viés. Sim. E o que você observa na prática? Os homens estão começando a mudar esse comportamento? O que a gente tem observado é que gradualmente esse processo tem melhorado, baseado até nos processos de comunicação, de informação, de mídias sociais. A gente entende ainda como um fator desigual quando a gente fala em idade, em região, em contexto cultural. Existem algumas barreiras, né? Mas o que a gente observa é principalmente no autocuidado físico, né? Principalmente quando a gente fala do Novembro Azul, né? Quer dizer, o estímulo da campanha, as campanhas de saúde pública, isso tem favorecido, tem intensificado, principalmente aquele público mais jovem, né? Perdendo na realidade o preconceito, né? Estimulando ao autocuidado. A gente vê também, né, a procura, principalmente da saúde emocional, da saúde mental, principalmente o homem procurando mais terapias, procurando o equilíbrio emocional. Então, eu acho que é uma mudança de cultura baseada no comportamento. O que nós víamos antes como questões femininas, né, no sentido de cuidado da pele, cuidado com o corpo, cuidado com a alimentação, o homem gradativamente já está migrando para esse processo, né? E principalmente quando a gente fala de mudança de cultura, né? Quer dizer, o antigo ele tinha o preconceito, o medo, até de ter a resposta sobre a doença. Então, ele se autoafirmava como forte, como não necessidade de uma procura de um especialista. Então, a gente vê que gradativamente, sim, está tendo uma mudança de comportamento para a busca do autocuidado e prevenção. Legal. Doutor Marcelo, quando falamos em saúde integral,
né? O que isso significa para o homem, né? Além da próstata, quais outros aspectos merecem atenção de forma preventiva? Boa pergunta. A gente, falando, né, voltando àqueles que eu falei do preconceito, a saúde mental também era considerada, por muitos, tanto mulheres quanto homens, como se fosse doença dos loucos. Então, hoje em dia tem ainda pessoas que têm esse preconceito. Mas eu acho que com essa virada de chave, né, veio para esse período que a gente teve de turbulência dos anos 2020 até 2024, abriu espaço para diminuir muito esse preconceito. Então, quando a gente fala em saúde do homem e de forma global, a gente tem que pensar nos outros tipos de tumor também, né? A gente bate muito no câncer de próstata em homem, porque a prevalência é maior. Mas em relação aos outros tipos de câncer, o resultado é muito melhor, é um tumor mais indolente, mais bonzinho, entre aspas, a gente pode chamar. Então, a gente tem um número, tem uns estudos daqui que estão sendo produzidos, que se você tiver um número do exame de sangue que chama PSA, que a gente faz uma dosagem no sangue, muito baixa, em torno de 1, ela pode variar até 2,5, até 60 anos, talvez esse paciente nunca mais precise fazer PSA, porque a chance de não ter um câncer que vá trazer impacto para ele é muito maior. Então a gente está muito voltado para realmente saúde, promover a saúde e não a doença. Uhum. E falando nisso, né, a gente sabe hoje que quando a gente fala em prevenção, né, esse Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente fala muito de prevenção. Quando a gente fala em prevenção, não é detecção precoce, até um erro. Então quando a gente faz o exame de toque, o PSA já tem câncer. E o que a gente quer prevenir câncer. Como que a gente previne câncer? Atividade física e dieta saudável. Então, hoje a dieta a gente sabe que impacta em 14 tipos de câncer, não só próstata. Então, a saúde do homem engloba os outros tipos de câncer. Né? E eu falo para o paciente, doutor, mas eu já tive um raio, não vou ter outro. Não, pode ter, porque a obesidade está relacionada a outros tipos de câncer. Então, se a gente pensar no tabagismo, obesidade, sedentarismo, tem doenças cardiovasculares. Então, vai muito através da inflamação do corpo. Então, a gente tem que diminuir o processo inflamatório, até para não ter doença cardiovascular e não ter vários tipos de câncer, inclusive o da próstata. Então, acho que esse mês mudou um pouco e deixou de ser prevenção do câncer de próstata para ser cuidado do homem. Cuidado do homem. E aquela coisa que era, mas ele se cuida, ele é fresco. Não, não é fresco. Ele quer envelhecer saudável. Então, acho que é muito mudar esse paradigma. Então, antigamente tinha, não, o homem é metrosexual. Acho que é um pouco também. O homem é vaidoso e tem que se cuidar sempre, independente da categoria que é e do que acredita. Então, acho que esse mês veio para isso. Então, a gente está migrando para manter o homem saudável. Então, acho que esse é o segredo do cuidado do homem hoje em dia. Bacana. E que rotina de cuidados e check-ups o homem deveria manter ao longo de cada fase da vida? Se a gente fizer uma divisão por faixas etárias, né? Então eu consideraria dos 15 aos 29 anos, dos 30 aos 39 anos, dos 40 aos 49 e acima de 50. Para cada uma dessas faixas, a gente vai elencar alguns grupos ou exames que normalmente é o que a gente observa na prática, né? Quando a gente pega aquela população mais jovem, abaixo de 29 anos, né? Atividade física, alimentação saudável, vida sexual, sono, quer dizer, todos esses processos acabam sendo como uma rotina de um acometimento e principalmente de prevenção. Quando a gente muda para uma faixa acima de 30 anos, a gente já começa a ver as pessoas se preocupando com obesidade, com circunferência abdominal, né, no sentido de uma dor de cabeça, uma cefaleia, dor muscular, quer dizer, começa a mudar alguns comportamentos e procura por alguns exames. Quando a gente entra numa fase ainda mais avançada, aí começa a ter principalmente o fator do libido, do fator da idade reprodutiva, pensando no estresse, na ansiedade, no burnout, principalmente falando em problemas auditivos, problemas oftalmológicos. Então, começa a ter uma procura por especialistas de categorias e especialidades diferentes. E quando a gente fala acima de 59, aí a gente começa a pensar em hipertensão, em diabetes, em sobrepeso, em patologias osteoarticulares, em mudança do comportamento alimentar com dietas mais leves, exercícios físicos menos agressivos. Então, para cada uma dessas faces, a gente começa a observar comportamentos de autocuidado e prevenção. A gente tem visto muito também questões de reposição hormonal para homens, né, a partir de uma determinada faixa etária, né, algo que acho que há anos atrás talvez não fosse nem comentado, né?
Também acho que mostra um pouquinho do avanço da medicina e da procura do público também por um autocuidado, né? Não vamos entrar aqui no detalhe do porquê, de se é uma coisa mais estética, nada de anabolizante, mas acho que quando há uma carência, né? A gente tem visto muitos homens indo procurar também esse tipo O que a gente observa na prática, né, justamente essas mudanças. Para cada grupo, a cada 10 anos, o comportamento, no sentido de procurar a busca e a prevenção, acaba sendo um pouco diferente, né? Pelo próprio envelhecimento, pelo aparecimento das doenças crônicas não transmissíveis, né, Marcelo? Então a gente observa essa mudança de comportamento e a procura por esses especialistas. Legal. Posso só comentar, aproveitar? Claro. Para não esquecer da vacinação para HPV nos meninos, antes da faixa etária de 15 anos. Então, a ideia é 2 anos antes de ter relação sexual, você dá a vacina do HPV ou para menino ou para menina. Como a gente não sabe como vai ser, inclusive o SUS está oferecendo essa vacina gratuita, e a regra do SUS são a partir dos 9 anos. A discussão era se isso estimularia a sexualidade das crianças. Na verdade, é mais um preconceito e é orientação, né? Orientação sexual nas escolas ou em casa, mas que o importante de prevenir é câncer de colo de útero na menina, mas não esquecer que tem câncer de pênis, que é uma coisa que passa às vezes desapercebido e que é traumático ter que fazer amputação de pênis. Então, é uma vacina que você cura o HPV e evita câncer, tanto no menino quanto na menina. E o último detalhe que eu queria... o que a gente sabe hoje é que se a gente tem uma saúde saudável, se a gente pode chamar assim, durante toda a vida a gente envelhece saudável. Então não adianta depois querer correr com 70 anos se você não preveniu antes. Então a gente sabe que, saiu um estudo agora, que se você fizer uma ressonância magnética de coxa, de músculo, e você avaliar a porcentagem de músculo, você consegue predizer se essa pessoa vai ter deficiência ou se vai ter alguma doença cerebral, mostrando que a atividade física, quando você é jovem, e eu sempre falo isso, né? Doutor, eu quero envelhecer saudável. Envelhecer já é difícil. Saudável, você precisa se ajudar um pouco. E o que a gente quer? Levantar sozinho, né, de algum lugar e não precisar de um dependente. Então, para isso, a gente tem que fortalecer a musculatura do braço e da coxa, porque você consegue fazer a garra para levantar. Então, sempre lembrar que a gente deve começar logo de cedo, estimular a atividade física para chegar e poder envelhecer saudável. Legal. Desculpa, eu te corto. Não, Imagina. Bom, falando um pouquinho agora de câncer de próstata e prevenção, né, que mesmo nesse mês é tão importante a gente desmistificar e falar de saúde do homem de forma geral, ainda são tabus, né, que precisam ser tratados também. Então, doutor Marcelo, e o toque retal? Ele é sempre indicado no diagnóstico do câncer? Ou ele ainda é um tabu entre os homens? Existe uma forma de desmistificar esses preconceitos sobre esse exame? O câncer de próstata, como eu falei, quando você faz o PSA ou o toque, você já detecta ele. O ideal é você detectar o mais precoce possível, quer dizer, o mais cedo. Então a gente coleta o exame de sangue para coletar o PSA e lembrar que se você tiver relação sexual, fizer o toque antes ou fizer qualquer procedimento, pode subir o PSA. Então o ideal é você dar o pedido do PSA para o paciente, ele realiza o PSA, vem no consultório e você faz o exame. E o ideal, e aí acho que é um pouco também se a gente for discutir saúde pública, né? Para evitar o toque eu teria que fazer uma ressonância. O preço da ressonância é tão mais caro e é um procedimento desnecessário. E não esquecendo que para fazer ressonância de pelve masculina, para detectar câncer de próstata, tem que pôr contraste via retal. Então, você consegue falar, você não vai ter o toque, mas você vai ter um aparelho com uma bisnaga injetando contraste. Então, é tão desagradável quanto, ou talvez mais. Então, o melhor passa no seu médico, ele vai pedir o PSA, ele vai fazer o toque. Se ele não achar nada no toque, evita de fazer qualquer outro tipo de exame mais invasivo. E você consegue controlar com o PSA. Então, eu acho que é muito mais desmistificar. E às vezes tem muita brincadeira, né? Mas, putz, eu tô agora, depois de velho, eu falo, quem é homossexual é desde pequeno, não vai interferir, você não vai virar homossexual depois do toque. Então, quer dizer, não muda nada, é mais um preconceito. Então, e hoje a gente tem um público LGBTQ+, que a gente trata, inclusive tem muito preconceito contra eles em tratamentos gerais, de radioterapia. Então, eu acho que tem que quebrar esse tabu mesmo, entendeu? Tem que fazer o toque, e como eu falei, na mulher a gente não é invasivo o tempo inteiro, e o homem precisa entender que isso não é uma invasão, isso é um exame simples, não mexe com nada.
Então, eu acho que, de novo, e se a gente fizer campanhas, né, o último ano passado a gente fez no Itaquerão, no estádio do Corinthians, levamos 20 pacientes para lá e pusemos banners, porque tem que desmistificar. Tinha 40 mil pessoas que entenderam que talvez, né, se evite uma doença mais agressiva, e ainda eu sinto mais isso no homem do que na mulher, que é quem procura acha. Que eu acho que, além do toque, tem aquela, eu não vou em médico. Não vou pra eu não baixar, vou, porque né? vai que alguma coisa vão achar, esses médicos. Então tem um mito, né, da indústria farmacêutica esconde a cura do câncer. Então, assim, a gente vive num mundo de fake news, então acho que cabe a nós aqui, né, da área da saúde. A gente vê muito isso, né? Fortalecer que uma medicina bem praticada, você minimiza os efeitos colaterais, você cura a maioria dos cânceres precoces e vale a pena fazer. Quem procura acha e cura, acho que eu falo isso. E aí, assim, só para complementar, ele é indicado, é um exame que é indicado a partir de uma alteração do PSA, ou ele é indicado, de fato, a partir de uma certa idade? Tem uma discussão, né, de 40 ou 50 anos, se tem risco ou não. Eu falo que assim, para o paciente é 100%, né? Então, então, teoricamente, a partir dos 50 anos, eu faria a partir dos 40, então, porque, de novo, você vai procurar a saúde do homem. Você vai no urologista, ele pode testar sua testosterona para ver se está baixo, você vai precisar de reposição. Então, é a saúde do homem. E o câncer de próstata faz parte do check-up de saúde. Perfeito. Então você começa a procurar sua saúde com 40 anos e o seu urologista vai te acompanhando e vai decidindo se a cada 2 anos, se vai fazer anual, se você tem risco. Então hoje a gente sabe que é uma novidade, quem tem o gene de câncer de mama, BRCA1 e 2, em homem aumenta a chance de câncer de pâncreas e de próstata. Então, se você tem uma parente com câncer de mama que está relacionado a um componente hereditário, você tem que ficar mais em alerta. Bem colocado. Eu ia perguntar isso também, a questão do antecedente familiar, uma pessoa que teve um parente próximo que foi diagnosticado, um pai, irmão, se tem alguma necessidade de antecipar esse corte a partir dos 40, se tem alguma recomendação nesse sentido? Principalmente quando o câncer aparece em pessoas mais jovens. Se a gente pensar, todo mundo vai ter câncer de próstata se viver o suficiente, mas não vai morrer do câncer de próstata. Então, se você tem um pai que teve com 80, com 70, você não é um paciente de risco aumentado. Depende também eu não quero entrar muito em detalhes, mas da agressividade, então do Gleason, que a gente chama, que é uma avaliação da biópsia. Então, se o tumor é mais indolente num senhor de mais idade, é da idade. Se você tem antecedentes familiares, tem mais de um parente com câncer de próstata, principalmente em idade mais jovem, 60 anos, a gente já começa a prevenir, e hoje a gente tem testes genéticos hereditários, painel hereditário, que a gente consegue mapear. E a gente tem terapias exclusivas para isso, então não é só de diagnóstico, mas inclusive de tratamento, e que a gente consegue curar muito mais gente usando essas terapias mais modernas. Então o recado é: procure o seu urologista para cuidar da saúde e não da doença. Acho que esse que é o recado. E até quando a gente fala em etnia, também a gente vê uma prevalência de uma determinada etiologia, pessoas da raça negra, né, tem uma maior incidência, né, do câncer de próstata. Então acho que são diferenciais que podem, na realidade, antecipar a faixa preconizada dos exames, né, Marcelo? Perfeito. Perfeito. Doutor René, e qual que é a importância do diagnóstico precoce e quais as chances de cura? Quando a gente fala em diagnóstico precoce, né, então a gente tem observado, pelo menos aí no câncer de próstata, né, 90% ou mais de cura quando um diagnóstico precoce, né, a gente sabe o quanto antes a gente faz o diagnóstico, a prevalência e a cura é mais rápida, menos custosa, né, quando a gente faz um diagnóstico a longo prazo, a gente acaba evoluindo com procedimentos cirúrgicos maiores, com uma radioterapia, uma quimioterapia, um imunobiológico, quer dizer, a gente acaba sendo mais agressivo no tratamento, principalmente no comportamento e no desenvolvimento das doenças crônicas, né? O diabetes, a hipertensão, o colesterol, que contribuem nesse processo de antecipação e diagnóstico, né? O fator custo, né? Também a gente observa que o fator custo, quando o diagnóstico é feito a longo prazo, né? Esse fator de custo e qualidade de vida acaba sendo altamente impactantes, né? Então, o que a gente preconiza inicialmente é estimular realmente o
autocuidado e a cura e a prevenção, porque que nem o Marcelo falou, quem procura acha, né? E quando a gente acha, a gente aumenta a expectativa e a qualidade de vida. Então, acho que é nesses aspectos que a gente tem que antecipar qualquer diagnóstico, né? Legal. Marcelo, falando um pouquinho, reforçando, na verdade, a questão da prevenção e fatores de risco, que a gente já citou aqui um pouquinho. Mas o que de fato os homens precisam fazer, né, para prevenir e entender um pouquinho sobre os fatores de risco? Na verdade, como eu disse, né, câncer de próstata, se a gente viver o suficiente, a gente vai ter câncer de próstata, não morrer do câncer de próstata. Inclusive, a gente, como o Dr. René falou, se a gente detecta precoce, a chance de cura chega a 99% com qualquer terapia que a gente tiver disponível e menos agressiva. Inclusive, se a gente diagnostica um câncer de próstata com menos agressivo, mais indolente, a gente não necessariamente precisa tratá-lo, mas a gente vai acompanhar e a gente chama de... A tradução para o Brasil ficou ruim, mas... Porque uma coisa é observar, o paciente volta uma vez por ano, mas é diferente, chama watchful wait. Quer dizer, você faz uma vigilância ativa. Então, você conversa com o paciente e fala, você tem um câncer de próstata, a chance de ele te matar é muito pequena, a gente vai só acompanhar, a gente não vai tratar. Então, isso te dá uma segurança também que o médico vai estar em cima e vai só acompanhar, e você em nenhum momento da vida vai precisar tratar. Então, para você poder envelhecer, vai todas as dicas que a gente deu, né? Então, se você não envelhecer, você não vai ter câncer de próstata, então não adianta nada. Então, atividade física e dieta baixa em gordura é o principal. Tem alguns estudos com tomate, com licopeno, mas não tem nada ainda que comprove. O que a gente sabe é que uma dieta com baixo carboidrato e cintura abdominal de uma circunferência pequena, a chance de você ter gordura intravisceral, quer dizer, dentro das vísceras é menor, você tem menos inflamação, você tem menos câncer e menos doença cardiovascular. Então, e hoje em dia a gente tem muitos recursos para perder peso. Então, depois a gente pode discutir, mas a banalização das drogas para emagrecer acaba prejudicando quem realmente precisa. Então, acho que é um outro podcast que a gente pode fazer, mas é sobre o uso dos remédios para emagrecer numa população maior. Sem dúvida, é pauta para mais um episódio. Perfeito. E que hábitos simples você recomenda para os homens começarem a cuidar mais da saúde? Olhar para si, eu acho que é importante. Essa coisa que a vaidade está muito ligada à masculinidade, é uma bobagem que já caiu por terra, né? Eu acho que todo mundo tem que se cuidar e não pensando só na vaidade, mas realmente no envelhecer saudável. Então, a prática de atividade física, eu costumo dizer que se você promove na sua família, então é muito hábito da casa. Então, você não está ajudando só você está ajudando seu companheiro, sua companheira, você está ajudando seus filhos, se tiver filhos. Então, hábito saudável, pobre em embutidos, a chance de você ter uma vida melhor é muito maior. Então, eu acho que é muito isso, olhar para dentro de casa. Não quero falar de comidas aqui para não ficar, mas assim, diminuir essas comidas que, eu falo assim, comida que estraga rápido é saudável, comida que demora muito tempo para estragar, tem muito conservante e acaba sendo muito prejudicial. Então, acho que isso se ajuda o ambiente. Pode ser casa, pode ser o ambiente de trabalho. Então, até eu já tinha falado ano passado com o Dr. René, quer dizer, criar dentro da empresa, culturas de perda de peso de todo mundo. Então, a gente fez isso na clínica agora, a gente acabou de lançar uma campanha que se a clínica perder 50 quilos, e não importa se um perdeu mais ou não, para não ter uma competição, a clínica, a gente vai dar uma bonificação, porque isso é um ato saudável. Então, são medidas simples, mas que a gente causa um impacto grande no resultado final, inclusive da sinistralidade, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente não... Nós, como sociedade, a gente costuma não criando esse hábito de olhar em custo, que eu acho que tem que ser uma política que as pessoas têm que começar a ver. Então, se eu uso muito meu plano, eu estou prejudicando todo mundo. E se eu melhoro para todo mundo. Se melhoro para todo mundo, baixa tudo e eu tenho chance de poder usar mais quando realmente precisar. Então, acho que esse é o recado que eu acho que vale a pena. Perfeito. Bom, a gente está chegando próximo aqui do nosso encerramento, então eu queria pedir para vocês, né? Qual mensagem vocês deixariam para quem ainda tem medo ou vergonha de procurar o médico? Eu acho que eu deixaria duas mensagens importantes. Uma delas é: o corpo fala. Na maior parte das vezes o corpo fala, né? Então é escutar o que o corpo está falando para você.
para busca e um diagnóstico precoce, né? Então, não, mas isso não é nada. Normalmente o homem faz isso não é nada, vai passar, depois eu vejo, né? Não, a mulher é mais preditiva, ela corre atrás do mínimo sintomas que tem. Então, o fato é, o corpo fala, se preocupar com o que o corpo está falando, e principalmente quando a gente fala no autocuidado, na prevenção, quando você se cuida, você além de se proteger, você protege as pessoas que você ama, das pessoas que você gosta, e melhora ou aumenta até a sua expectatividade de vida. O que eu quero lá na minha velhice? Poder fazer as minhas coisas independente, sem a ajuda de ninguém? Poder comer, poder ir até o banheiro, poder fazer tudo que uma pessoa normal com uma idade menor faz. Então, o quanto antes a gente fizer um diagnóstico precoce, melhor vai ser a qualidade de vida lá no futuro. Dr. Marcelo, alguma mensagem? Acho que, né, tudo isso que a gente falou e pensar em consciência social, né? Acho que estamos num momento do mundo muito turbulento, de muitas polarizações. Então, cada ato que você faz não é só para você, é para a sociedade. Então, se você faz a detecção precoce, se você se cuida, você está ajudando o meio que você vive. Não só sua casa, seu emprego, seu trabalho e, de uma forma geral, a sociedade, porque você diminui o custo que teriam com você. Então, se você não gosta de você, goste dos outros. Faça pelos outros e não por você. Então, acho que é um recado que acho que é interessante. Legal. Bom, e com essa mensagem dos nossos convidados, a gente vai encerrando mais um episódio do MDS Cash. Sigam a MDS Brasil nas redes sociais e não deixem de curtir também, de visitar o portal de Bem com a Vida, né, para que vocês tenham acesso a conteúdos de saúde atualizados e relevantes. Muito obrigado.